Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 315 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trapé. Estamos aqui no capítulo 27, o polemista. Deste homem que por tantos anos escreveu sempre contra alguém, as obras agostinianas que começam com contra são verdadeiramente muitas. O leitor deseja conhecer o ânimo e o método com os quais conduziu suas intermináveis batalhas. Tem razão, e buscaremos satisfazê-lo. O bispo de Espona é sem dúvida um polemista formidável. Amadurece no estudo suas ideias e defende-as com força, com clareza, com habilidade. Não se perde nos detalhes, mas vai direto ao essencial. Com segura intuição, vê as consequências de um princípio errado e desenvolve-as com lógica inexorável. Dialético consumado, descobre os sofismas do adversário e coloca-o em condição de dever defender-se, apertando-o com a arma inexorável do dilema. Para ele, há um só modo de ser coerente: ceder à verdade, cuja vitória não humilha, mas eleva. Ele está certo de sua fé e sabe colocar em campo todos os argumentos para defendê-la. A quem, com falta de argumento, replique em vão, recorda, não sem comiserante ironia, que não há pior condição que daquele que não sabe nem falar, nem calar. Mas a polêmica agostiniana nasce do amor e é alimentada pelo amor, um amor terno e comovido para com a verdade, em cuja força de atração tem sempre confiança, e para com os que erram. É constrangedora, mas também humilde, generosa, honesta, construtiva. O bispo de Espona não esquece nunca a sofrida experiência do erro. Essa recordação torna-o modesto e longânime. Diz aos maniqueus, abre aspas, sejam duros convosco aqueles que não sabem com quanto esforço encontra-se a verdade e com quão dificilmente evitam-se os erros. Aqueles que não sabem quanto seja raro e árduo superar os fantasmas corporais com a piedosa suavidade da mente. Aqueles que não sabem quanto custe curar o olho do homem interior a fim de que possa ver seu sol. Aqueles que não sabem quantos suspiros e quantos gemidos sejam necessários para chegar a entender, ainda que minimamente. Deus, enfim, sejam duros convosco aqueles que nunca foram enganados pelo erro, no qual dão conta de que estáis implicados vós. Mas eu não posso sê-lo absolutamente. Eu devo ter tanta paciência convosco
quanta tiveram comigo, quando eu seguia vossa doutrina, aqueles que me eram próximos. Fecha aspas. Sobre esses sentimentos modela seu comportamento. A consciência dos erros cometidos aflora também na controvérsia pelagiana. Em seu momento mais doloroso, quando não os pelagianos, mas os monges da Gália insurgiram-se contra sua doutrina sobre a graça, ele confessa abertamente ter cometido um dia o mesmo erro que então cometiam seus opositores. Não recusa por isso o ser corrigido. Antes, abre aspas, quando as observações daqueles que leem meus escritos permitem-me não só instruir-me, mas também, sobretudo, corrigir-me, considero isso como um benefício de Deus. E é esse serviço que espero, sobretudo, dos doutores da Igreja. Fecha aspas. Mas essa consciente modéstia não o impede de recordar a seus opositores que também eles devem guardar-se dos erros, porque também eles podem errar. Abre aspas. Aqueles que pensam que eu erro, considerem diligentemente e repetidamente aquilo que escrevo, para que não aconteça que sejam eles mesmos a errar. Fecha aspas. A mesma confiança na força da verdade ele manifesta na controvérsia donatista. Aos donatistas recorda qual é a regra das discussões teológicas da Igreja, onde deveriam ter permanecido. Enquanto não venha a ser claro aquilo que é obscuro, pode-se e deve-se discutir, mas, eis a regra, abre aspas, sem fumaça de sacrílego orgulho, sem a cabeça inflada de arrogância, sem disputas de lívida inveja, mas com santa humildade, com paz católica, com caridade cristã. Fecha aspas. Não há dúvida de que esse era o clima que quis instaurar nas discussões com esses. Sentia que eram seus irmãos e, como tais, amava-os. Abre aspas. Quer queiram ou não, são nossos irmãos. Não serão mais nossos irmãos somente quando não disserem mais Pai Nosso. Fecha aspas. Isso não agradava aos donatistas, que reagiam com desprezo. No fundo, havia uma lógica nessa sua atitude. Não reconhecendo a validade do batismo administrado pelos católicos, não os consideravam e não queriam ser considerados por eles como irmãos em Cristo. A única coisa que os católicos podiam fazer era não interessar-se por eles, ignorá-los. Uma barreira psicológica. Agostinho não desanima, tenta de tudo para rompê-la e consegue. A arma para a ruptura é o amor. Abre aspas. Digam contra nós o que quiserem. Amemo-los mesmo que não queiram. Fecha aspas. Da raiz do amor, que quer conduzir todos à posse comum da verdade, nasciam o respeito e a generosidade para com os adversários. Agostinho deu uma prova comovente disso com relação aos donatistas, embora precisamente na controvérsia donatista tenha ocorrido o fato desagradável do recurso ao poder do Estado. Dirige-se a esses com sinais de deferência sincera, não calculada. Abre aspas. Que eu seja realmente movido a agir com reta intenção e com vibrante sentimento de humildade cristã, embora não seja manifesto para a maior parte, vê-o quem escruta as consciências. Fecha aspas.
No Concílio de Cartago, de 401, foi convicto fautor da disposição conciliar de acolher os clérigos donatistas na Igreja Católica, mantendo-lhes a mesma dignidade. Na Grande Conferência de 411, foi muito além. Propôs que os bispos católicos comprometessem-se por escrito diante do tribuno Marcelino, que presidia, a deixar o episcopado em caso de derrota em favor dos colegas donatistas e a não pedir o mesmo desses em caso de vitória. No caso, portanto, de vitória da parte católica, os bispos donatistas compartilhariam a dignidade episcopal com os bispos católicos, sentando alternadamente na cátedra. Ou, se isso parece inaceitável ao povo, renunciariam ambos ao episcopado para dar lugar à eleição de um único pastor. Os quase 300 bispos presentes, com apenas 2 exceções, aderiram com entusiasmo à proposta. Foi redigido o documento solene. Aí se lê. No documento, agora o trecho do documento. Por que devemos hesitar em oferecer ao nosso Redentor esse sacrifício de humildade? Não desceu ele do céu em membros humanos para que nós fôssemos seus membros? E nós teremos medo de descer de nossas cátedras para esconjurar o perigo de que seus membros sejam dilacerados por uma divisão cruel? Por quanto se refere a nós, basta-nos somente ser cristãos fiéis e obedientes. Busquemos, portanto, o selo sempre. Somos, pois, ordenados bispos a serviço das comunidades cristãs. Façamos, portanto, no que concerne ao nosso episcopado, uma obra que seja útil aos fiéis de Cristo pela paz cristã. Se somos servos úteis, por que prejudicaremos os interesses eternos do Senhor por amor às nossas dignidades temporais? A nossa dignidade episcopal será mais frutuosa para nós se, renunciando a ela, tivermos reunido o rebanho de Cristo, que conservando-a por causa de sua dispersão. Com qual descaramento podemos esperar a honra prometida nos séculos futuros por Cristo, se nossa honra eclesiástica impedir neste mundo a unidade de Cristo? Fecha aspas aqui para o documento, Não há quem não reconheça nessas palavras o grande ânimo e o estilo eficaz do bispo de Hipona. Entretanto, alguém, mais de um, acusa-o de insinceridade. Talvez porque, ao formular a sedutora proposta, nutria no coração a esperança, antes a certeza, de que a vitória chegaria à parte católica. Se a razão da acusação é essa, não vemos outra. Devemos dizer que não conseguimos captar sua força. Isto é, não compreendemos como essa certeza torne insincera aquela proposta. Ela previa, ainda que, no caso de vitória católica, os bispos católicos aceitassem uma dessas 2 consequências: ou admitir a seu lado, no governo da diocese, o bispo donatista, ou renunciar ao episcopado para consentir na eleição de um terceiro. 2 consequências pesadas, que não se aceitam sem um senso atento de responsabilidade e um amor desinteressado à Igreja. Depois de alguns anos, Agostinho recorda a proposta feita e aceita naquela circunstância como, abre aspas, um fato dulcíssimo e suavíssimo, e repete sua profunda razão pastoral. Abre aspas. Se, querendo sustentar meu episcopado, disperso o rebanho de Cristo, como pode ser honra do pastor o dano do rebanho?
Fecha aspas. Palavras digníssimas que extraem as últimas consequências do caráter de serviço próprio do ministério. Abre aspas. Aquilo que tu és para ti e eu para mim, isto é, cristão, devemos sê-lo sempre. Aquilo que, ao contrário, eu sou para ti, que eu seja se te é útil, não seja se te prejudica. Fecha aspas. Da mesma fonte nasce a generosidade de Agostinho para com seus adversários. Os donatistas espalhavam calúnias difamatórias contra ele. Apontavam-no a seus seguidores como, abre aspas, um lobo que deveria ser morto em defesa de seu rebanho, fecha aspas. E realmente tentaram eliminá-lo. Mas ele jamais quis que esses fatos pessoais entrassem na polêmica. Dizia aos fiéis, abre aspas, colocai logo de lado minha causa, não digais a eles senão isto. Irmãos, permanecei na questão. O bispo Agostinho está na Igreja Católica, carrega seu fardo e prestará contas desse a Deus. Considero-o um homem bom. Se porém fosse mau, seria assunto seu. E se é bom, nem mesmo em tal caso coloco nele minhas esperanças. Isso é o que ele dizia para os fiéis pensarem e falarem. Não combatais, então, contra eles para defender-me. Fecha aspas. É difícil ser mais generoso. A honestidade científica não foi menor que a generosidade. Informava-se diligentemente da procedência dos escritos antes de responder, lia-os atentamente, referia-os fielmente. Esse método obrigou-o à prolixidade e repetições inúteis, mas o adotou por escrúpulo de objetividade. Alguma vez o escrúpulo chegou ao ponto de induzi-lo a compor uma nova obra, quando se deu conta de que o texto ao qual respondera não reproduzia fielmente o pensamento do adversário. É o caso do Contra Juliano. Queria evitar a todo custo que as discussões fossem perturbadas, mesmo com vantagens para o adversário, em caso de dúvida acerca da autenticidade e da fidelidade dos escritos examinados. Teria sido fácil, desse modo, esquecer o núcleo da questão e divagar inutilmente. Ao contrário, o leitor deveria estar em condições de ir direto ao centro do problema e julgar imperturbavelmente por si só. Por isso, ele colocava sob os olhos seu texto e o do adversário, mesmo que esse, como frequentemente acontecia, fosse longo, inconcludente, ofensivo. Devemos a essa probidade científica, a esses descuidos dos próprios interesses pessoais, que tantos escritos maniqueus, donatistas, pelagianos e arianos tenham chegado até nós. Porque ele transcrevia, os textos. Relendo-os, alguém poderá exprimir um juízo diverso daquele do bispo de Hipona, mas ninguém poderá deixar de esquecer-lhe por tê-los transmitido. Isso é interessante, Os defensores da fé da antiguidade, alguns deles tiveram o mesmo cuidado, de Santo Agostinho. Por exemplo, tem um texto de Orígenes, ele responde a um tal de Celso, que então fez uma obra atacando a igreja. Esse Celso, ninguém sabe quem é. E nós só conhecemos o texto do Celso porque a Orígenes, ao respondê-lo, o citava frequentemente
em textos longos, né? Então a gente conhece essa obra do Celso através da réplica, né? Que o Orígenes fez a esse texto, né? Isso acontecia com Santo Agostinho também. Antes de terminar estas páginas sobre o Agostinho polemista, não podemos deixar de observar que alguma vez a polêmica agostiniana se tornou insolitamente vivaz. Referimos-nos particularmente à obra incompleta contra Juliano, que contém a resposta à última defesa do pelagianismo. O loquaz Juliano combate com todos os meios de uma polêmica agressiva que não se distancia das acusações, das ofensas, das calúnias, mesmo das calúnias vulgares. O velho Agostinho responde-lhe de frente, demonstrando-lhe que aqueles meios não bastam para cobrir a debilidade dos argumentos. Juliano acusa-o repetidamente de maniqueu. Agostinho demonstra a falsidade da acusação e volta-a contra o adversário, que, sem o saber, com a sua doutrina, torna-se um precioso aliado dos maniqueus. Juliano chama-o, por causa da doutrina da concupiscência, de, abre aspas, acusador dos santos e patrono dos asnos. Fecha aspas. Agostinho responde, abre aspas, o que dizes, ó caluniador dos católicos e colaborador dos maniqueus? O que dizes? Deveria envergonhar-te de tanta estupidez, ainda que eu tivesses uma cabeça de asno. Por que não entendes, asno, que os homens não podem nascer sem pecados, e assim podem nascer os asnos? Fecha aspas. Tendo citado um texto de Ambrósio, conclui, abre aspas, reconhece, portanto, a concupiscência e a natureza das bestas e a punição do homem, se não tens uma alma de asno. Fecha aspas. Aí ele ficou bravo, né, com Juliano. Né? Juliano o chamou de patrono dos asnos, né? Juliano afirma que o bispo de Hipona, por meio de Alípio, enviou mais de 80 cavalos africanos à corte de Ravenna para ganhar a benevolência e obter uma sentença imperial contrária aos pelagianos. Agostinho responde, abre aspas, ou proferes uma calúnia, ou não sabe o que dizes. Por isso, ou és um mentiroso, ou és um temerário. Se inventaste essas coisas, quem é pior do que tu? Se acreditaste em quem as inventou, quem é mais insensato do que tu? Mas que tu tenhas tido também a coragem de escrevê-las e não tenhas tido medo de que teus livros chegassem aos lugares que acolheram meu colega Alípio, onde teriam tido lidas tuas descaradas falsidades, sem que tu fosses ridicularizado e detestado, é um gesto, não digo de imprudência, mas de incomparável loucura. Fecha aspas. Aqui nós estamos vendo o Agostinho na sua mais calorosa ironia e vivacidade contra o Juliano, né? Em outra parte, atacado por raciocínios sem sentido, responde-lhe a Juliano, né? Abre aspas. Onde está a tua dialética, da qual costumas gloriar-te? Se és tão douto,
e tão perspicaz, por que te escapam estas coisas? E se não te escapam, por que estendes ciladas aos incultos e simples? Fecha aspas. Ou mais secamente, abre aspas. Se não podes dizer algo, cala. Se podes. Mas, o que é pior, nem isso podes. Fecha aspas. Não são mais que alguns exemplos da vivacidade de uma interminável polêmica. Uma só vez Agostinho se comove, mas depois volta a ser aquele de sempre, quando o mordaz adversário, passando dos limites, ofendeu sua mãe com vulgares injúrias. Abre aspas. Que tu tenhas lacerado com injúrias também a memória de minha mãe, responde-lhe, de minha mãe, que não te fez nenhum mal, que nunca disputou contra ti, é um sinal de que foste vencido pelo gênio ruim da maledicência. Nem temeste aquilo que está escrito. Os maledicentes não possuirão o reino de Deus. Eu, ao contrário, considero dignos de honra teus genitores, católicos cristãos, e alegro-me com eles por terem morrido antes de ver-te herético. Fecha aspas. Dessas palavras transparecem a comoção do homem ferido nos afetos mais caros. Poucos, na verdade, amaram a própria mãe mais do que Agostinho. E o domínio do polemista, que não reage à ofensa, mas recorda ao adversário que os maledicentes não escaparão do castigo divino. Essa resposta é emocionante, né, de Agostinho. No resto do livro, ao contrário, a polêmica tem um tom aceso e mordaz que remete golpe contra golpe. O tom nos surpreende. A polêmica anti-pelagiana tinha começado com um tom pacato e cheio de respeito. Agostinho fala dos pelagianos com expressões de apreço e estima. Elogia sua vida, reconhece a agudeza e a eloquência de seus escritos, admira a força de sua inteligência. Antes, inicialmente, refutou seus erros sem nomear seus autores. Para com Pelágio, então mostrou uma benevolência particular. Na primeira obra antipelagiana, escreve: li alguns livros de Pelágio, um homem, como a mim se diz, santo, que fez não poucos progressos na vida cristã, fecha aspas. Tendo recebido uma sua carta cheia de elogios, responde-lhe com grande cortesia, sem entrar no mérito da controvérsia. Abre aspas. O Senhor te recompense com seus bens, que possam tornar-te sempre bom e fazer-te viver eternamente com Ele, que é eterno. Ó meu diletíssimo e meu agradabilíssimo irmão, fecha aspas. Não foi menor a benevolência para com Juliano, escrevendo ao pai dele, Nemório, que lhe havia pedido os livros do De Música, fala do, abre aspas, nosso filho e codiácono Juliano.
nosso companheiro na milícia de Cristo, fecha aspas, e exprime o vivo desejo de vê-lo. Pede por isso ao Pai que tenha a bondade de enviá-lo a Hipona, mesmo no ponto forte da controvérsia, no Contra Julianum, chama-o de dileto filho Juliano, ainda que o tom da polêmica seja já muito vivaz. A vivacidade aumenta na segunda resposta, no Opus Imperfectum. Por quê? Cremos que as razões sejam duas. Perdida toda a esperança de persuadir o adversário, já aberta e obstinadamente rebelde, não lhe restava outro dever que defender a fé, desmascarando o erro. E o faz com todos os recursos de sua dialética e de sua experiência. Havendo, pois, decidido, por escrúpulo de objetividade, colocar sob os olhos de todos o texto completo de Juliano, transbordante de acusações e de expressões mordazes, não podia não responder com a mesma força e vivacidade. Caso contrário, teria deixado seus leitores, especialmente os mais simples e os mais ingênuos, à mercê de raciocínios falsos e de expressões insidiosas, que, privados de uma resposta adequada, não teriam deixado impressionar. A polêmica já havia degenerado, e não por culpa do bispo de Hipona, na diatribe. E não havia outra escolha que esta, ou não responder de modo algum, ou responder de frente. Agostinho responde de frente, como era necessário, em sua opinião, para defender a fé, mas no coração, com grande amor para com o adversário. O leitor moderno talvez pense que teria feito melhor ao escolher a primeira solução, ou no máximo, ao repetir em um breve escrito as teses fundamentais contra o pelagianismo, remetendo quanto ao resto à grande obra precedente. Agostinho, porém, escolhe a segunda. Não sabemos se por sua espontânea vontade ou por insistência de amigos. Sabemos que essa insistência houve, e por parte de quem, entre todos, era o amigo mais autorizado e mais querido, Alípio. Em todo caso, o fato de alguém com mais de 70 anos, cheio de ocupações, empregar horas noturnas, durante o dia estava ocupado em ditar outras obras, para redigir uma resposta tão longa e tão cansativa e difícil, que não pode deixar de despertar admiração pela resistência física, pelo vigor intelectual e pelo amor indômito para com a Igreja que tal resposta supõe. Qualquer que seja o juízo que o leitor queira dar a respeito dessa obra, ela tem o mérito de ter-nos conservado o texto de Juliano e a última resposta de Agostinho às teses pelagianas. Uma resposta que repete os temas costumeiros e aqui e ali os aprofunda, mas que, sobretudo, enuncia e desenvolve uma tese nova, aquela que reverte para Juliano a acusação de maniqueísmo dirigida por esse aos católicos. O pelagianismo, negando o pecado original, torna-se, sem querer, o melhor aliado do maniqueísmo. Uma tese que deu ocasião a longas e animadas discussões. A história da teologia da graça passa, em grande parte, através dessa tese. Então, aqui termina o capítulo, né, do polemista. Ele, enfim, ele observa, né? Felipe fala aqui, resposta de Agostinho emocionante. Podemos aplicar igual conduta nas circunstâncias de nossa vida quando nós nos deparamos com elas. Quando Agostinho não revida os adversários, mas lembra-os. Enfim, ver esses grandes polemistas. Eu sou um admirador de polêmicas de alto nível, né?
Então, assim, nós tivemos grandes polêmicas no Brasil, né? E grandes polemistas, né, no Brasil, né? E eu gosto muito de ler as polêmicas dessas pessoas, né? Do ponto de vista católico, né? Nós temos no Brasil, por exemplo, lembrando aqui só de cabeça, né? O Carlos Delaete, né? O Jackson de Figueiredo, Padre Leonel Franca, né? Isso, digamos assim, dos polemistas católicos, né? Tivemos mais atualmente, né, um polemista famoso, né, que é o professor Olavo de Carvalho, né? Tem uma crônica de polêmicas muito interessante, se vocês quiserem ler, né? Em que há um livro que reproduz essas polêmicas. Esse livro me chegou, a informação desse livro me chegou por um outro admirador de polêmicas. Eu sei disso, porque ele já me falou sobre isso, que é o professor Sidney Silveira. Ele certa vez indicou um livro que eu comprei e comecei a ler, não terminei, porque é um livro maçudo, sobre polêmicas no Brasil. No Brasil, né? Um grande polemista, por exemplo, foi Rui Barbosa, né? Enfim, esse livro se chama Duelos no Serpentário, Antologia da Polêmica Intelectual no Brasil, né? Eu vou mostrar esse livro aqui, acho que aqui dá para vocês verem, né? Os autores são Alexei Bueno e Jorge Ermakov. A editora talvez do próprio Jorge Ermakov, casa editorial Jorge Ermakov. Ele é um livro de 700 páginas, né, onde ele pega algumas polêmicas, né? Enfim, Rui Barbosa, Silvio Romero, também um outro, José Veríssimo, Padre Leonel Franca, Cassiano Ricardo, Carlos Lacerda, outro grande polemista, né? Augusto Maia, com Agripino Greco, outro grande polemista também. Enfim, ele pega toda Carlos Laet com Camilo Castelo Branco, uma vez eles debateram, né? Enfim, e ele reproduz a polêmica, né? A polêmica que saiu impressa nos jornais e em livros, etc., né? Joaquim Nabuco, enfim. Mas, então, voltando aqui a Santo Agostinho, né? O que salta aos olhos, né, é que Santo Agostinho estava numa posição, né, de bispo, de sucessor dos apóstolos, né, defendendo a igreja, né, contra as heresias, certo? Então, ele estava numa posição muito digna e alta, né? E sendo um santo, né, ele direcionou toda a sua polêmica e todo o seu cuidado com a polêmica, né, na defesa da nossa fé, né, e com a dignidade que o cargo lhe dava, né, e que ele já tinha, né, ele estava à altura do cargo que ele tinha, né,
Então, essa é, digamos assim, uma polêmica de grande elevação, né? Certo? Grandes polêmicas da antiguidade, né? Com os hereges tem essa elevação, né? Por exemplo, Santo Irineu contra os gnósticos e maniqueus também, né? Santo Atanásio contra os arianos, enfim, né? Esses santos, eles nunca se esqueceram, né, da dignidade de representantes de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Certo? Que se envolveu também em grandes polêmicas, né? Lembremos disso, né? Santo Agostinho era um grande polemista também contra os fariseus, né? Tá certo? Da época. Ele se envolveu em polêmicas, né, que estão registradas no Evangelho, né? Então essa elevada polêmica de defesa da fé, né, é uma tradição da Igreja, né? Uma grande tradição da Igreja, certo? E então é isso, né? Quer dizer, enfim, nós nos últimos 2, 3 capítulos, né, nós vimos então a verve polemista e a ação de Santo Agostinho, essa face do polemista, né, que ele certamente não queria ter tido, né? Eu acho que ele daria tudo na vida para não entrar nessa polêmica, né? Não entrar nessas polêmicas, né? Na discussão contra essas pessoas, mas que foi obrigado pela circunstância e pela sua dignidade episcopal de defender a Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, né? Certo? Então queria ouvir agora as observações de vocês, se existirem. Nós estamos aqui na página 327, capítulo 28. Professor, aqui mais para o início da leitura de hoje, teve uma frase que é assim, daquele documento que foi redigido, né? Em que ele fala: se somos servos úteis, por que prejudicaremos os interesses eternos do Senhor por amor às nossas dignidades temporais? Né? Aqui dignidade temporal de bispo. Justamente. E aí a gente pensa, né, que é um homem que está realmente seguindo o exemplo de Nosso Senhor, né? Nosso Senhor se ajoelhou diante dos seus discípulos, dos seus apóstolos, lavou-lhes os pés, né? Então esse homem aqui segue aquilo que Nosso Senhor ensinou, diferentemente do que, infelizmente, nós estamos vendo muitas vezes hoje. Infelizmente, né? Quer dizer, o bispo, quando ele fala de dignidades temporais, é a dignidade temporal do bispo, né? Ele tem poder temporal, né? O bispo, eu acho que uma das coisas que mais deve tentar e seduzir, né, um homem que chega ao bispado é exatamente o poder temporal que ele tem, né, na diocese. Ele decide as coisas temporais da diocese, né? Ele decide a vida dos padres da diocese, ele decide a vida litúrgica da diocese, ele decide hoje, né, os tribunais, as decisões dos tribunais canônicos, ele decide o lugar das pessoas na diocese. A diocese tem uma estrutura, mesmo na época de Santo Agostinho, uma estrutura administrativa grande, né? Aumentou demais isso, né? Mas digamos assim, essa vida administrativa da diocese
ela seduz muito, né? Porque você tem poder, né? E o poder do bispo numa diocese é absoluto, né? Tá certo? Ele decide, de fato, né? Ele tem imóveis para cuidar, né? As várias igrejas, os vários prédios, as várias salas de conferência. Ele aprova ou não as conferências. Ele decide as reuniões dos padres. Ele decide, enfim, tudo na diocese ele resolve, né? E a gente pode imaginar, né, conhecendo as tendências de Santo Agostinho, que exatamente esse tipo de trabalho que ele não gostava, né? Ele assumiu esse trabalho, mas ele não gostava, né? A gente sabe, né, a vocação dele para a vida monástica, né? Então ele queria estar longe disso, né? Então essa dignidade episcopal que ele que é temporal, né? Ele sempre esteve disposto a abrir mão disso. E ele fala aos seus irmãos bispos, né, que se for para o bem das ovelhas, né, os pastores deveriam abrir mão disso, né? É um desapego extraordinário, né, de Santo Agostinho, né, porque o bispado, né, ele traz também confortos temporais, né? Porque a diocese arrecada fundos, né? E esses fundos são administrados pelo bispo. Ele tem o poder de administrar esses fundos. Ele tem o poder de mobiliar os seus aposentos, a sua sede episcopal do jeito que ele quiser. Ele pode fazer com que ela seja muito luxuosa. O bispo tem contato com o poder temporal, com os políticos, né? Naquela época tinha também, com prefeitos, com representantes do império, com juízes, com representantes das prefeituras, das cidades. Tudo isso, né? Com os nobres, com os príncipes, tá certo? Então tudo isso seduz. Isso é poder temporal, que seduz enormemente, né? O bispo pode influir em decisões, não é? Políticas. E nós certamente vemos isso acontecer na nossa época, não é? Então, isso é o poder temporal do bispo, tá certo? Que se o bispo perder a noção de que ele é um sucessor dos apóstolos, se o bispo perder a dimensão espiritual do seu cargo, ele se torna um administrador comum de uma empresa chamada Igreja Católica, né? É uma empresa. Eu não sei, mas imagina quantos milhões uma diocese, por exemplo, a diocese da nossa cidade, arrecada por ano. Como é que isso é então usado? Como é que esse dinheiro é usado? Como é que ele pode ser usado? Como é que no uso desse dinheiro, no uso da conta bancária da diocese, as coisas podem correr para um lado ou para o outro? Qual o tipo de influência que um bispo que movimenta essa conta bancária pode ter? Que tipo de favores podem ser comprados? Enfim, tudo isso é de se imaginar, né? E esse é o poder temporal do bispo, que tem muito, né? Muito. E é disso que ele está falando aqui, né?
das dignidades temporais, né? A Cristina queria falar alguma coisa. Professor, eu estava pensando que na polêmica como uma motivação, um fator de motivação, e como que se produziram grandes coisas, né? Grandes teses, e, não, só não preciso de falar tudo do Sting, a partir dessa pendenga, né? E a gente tem, no caso Santo Agostinho, não, mas eu lembro que o senhor citou o Silvio Romero, eu lembrei do conselheiro Lafayette, aqui de Minas Gerais. Ele polemizou com o Silvio Romero, porque o Silvio Romero criticou o Machado de Assis. Não, a polêmica de Machado de Assis tem um livro escrito. Acho que é pelo José Montello, só sobre isso. Os inimigos de Machado de Assis. Eu acho que o livro é esse, Inimigos de Machado de Assis. E esse livrinho, o conselheiro Lafayette escreveu Vindicia, né? Eu não sei falar em latim como que Vindicia é. Vindicia. E é engraçado que veio até um opúsculo também, uma polêmica que entra até Kant. Então, mas assim, o que a gente sabe de algumas dessas polêmicas é que elas eram figadais, assim, odiosas. Sim. As pessoas pensavam. Sim. E durante Se pudesse matar, matava. Se pudesse matar, matava. Era uma coisa, assim, impressionante, né? Por isso que é Duelo no Serpentário. O título do livro é muito interessante, Duelos no Serpentário. Esse que o professor Cisne indicou. Duelos no Serpentário. Serpentes. Ô, professor, engraçado, eu estava pensando exatamente nisso. Assim, Santo Agostinho, ele polemizava como um grande pedagogo, como um sábio, como um bispo, né? Como um padre da igreja, num nível muito elevado. E não que eu entre em polêmica nem nada, mas muitas vezes eu me pego assim, pensando ou escrevendo sobre algo que não tem a menor importância, depois vai para o lixo, porque, né, não tem a menor importância, mas aquilo é uma coisa que ela é um fator de motivação, mas que eu ultimamente tenho tomado como um problema, que é essa coisa assim, você motiva porque você tem um sentimento de batalha, né? Ai, que coisa, eu vou escrever, não, isso está errado, isso está certo. E isso te ocupa a mente, te ocupa o coração, isso te tira do prumo, né? Tira. Então, essa medida é uma coisa, assim... Não sei, professor, eu tenho pensado nisso, assim, no que você produz na sua vida que está envolvido em algum tipo de provocação que não é uma provocação sã, sabe? Sim. Mas a polêmica, ela está bem próxima disso, essa polêmica aí do serpentário, né? Sim. Essa do serpentário. E eu penso nisso, assim, né? Avaliando Santo Agostinho. Avaliando não, conhecendo Santo Agostinho e agora, e vendo como que ele está em outra dimensão, né? Claro, óbvio, porque ele é um santo. Mas é isso, professor, só esse comentário. Não, mas eu acho, sabe, Cristina, que eu acho que
o grande polemista, ele sempre deixa alguma coisa para a posteridade quando ele tem uma predisposição, digamos assim, positiva. Ou seja, quando ele está do lado da verdade contra seus detratores, né? Porque essas polêmicas, digamos assim, de mais baixo nível, se trata de polêmicas de detração, né? Por exemplo, no caso específico de Machado de Assis, né? Por que existiam tantas polêmicas em torno do Machado de Assis? Porque ele próprio, por talvez esse temperamento, ele não entrava em polêmica com ninguém. Ele deixava o pessoal meter o pau nele. Ele não respondia simplesmente. Então, isso, digamos assim, estimulou os seus admiradores a falarem por ele, né? Obviamente, a falarem por ele, né? E tem uma crônica do Carlos de Laet a respeito do Machado de Assis, muito interessante. Está lá no site da Permanência, que ele uma vez encontra com Machado de Assis, ele conta, né, o encontro dele com Machado de Assis, e ele brinca com Machado de Assis, digamos assim, chamando Machado de Assis para uma polêmica com ele, né? E ele sabia, isso era a brincadeira dele com Machado de Assis. Ele sabia que Machado de Assis não entrava em polêmica com ninguém, ainda mais com o Carlos de Laet, né? Quem que vai entrar em polêmica com o Carlos de Laet? E o Machado de Assis falou: meu Deus do céu, eu não vou fazer isso nunca, etc, etc. Muito engraçado esse diálogo do Carlos de Laet com o Machado de Assis. Mas, enfim, você vê, eu citei Jackson de Figueiredo, Carlos de Laet, Padre Leonel Franca. Todos eles se envolveram em polêmica para defender a igreja, né? O Carlos de Laet, inclusive, e o Padre Leonel Franca contra protestantes, né? No início, meados do século, né? E é uma polêmica interessantíssima, né? Agora, mesmo as polêmicas, digamos assim, no serpentário, quando o cara é muito bom, o texto dele é muito bom, né? Você lê com certo prazer, né, intelectual, eu digo assim, da polêmica, né? Embora a ideia em si possa não ser tão elevada quanto a defesa da fé, né? Mas por isso que eu gosto dessa leitura, né, de polêmicas, né? Nesse sentido. Eu adoro. Eu adoro. E, aliás, professor, eu aprendi muito, assim, no meu retorno, né, à igreja, com aquela polêmica do professor Olavo de Carvalho e o professor Orlando Fedeli. Isso, pois é. E a riqueza foi muito rico, né? A pena que não continuou. Não continuou. Ela não teve fim, assim, não teve um fim, né? Não, ela acabou, né? Ela se exterminou, né? Mas ela não teve um fim, não teve os documentos finais na polêmica. Eu acho que a gente pode chamar de polêmica também, que é muito rica, é o do professor Olavo com o Alexander Dugin. Sim. Que é um debate, um debate. Esse teve fim, né? Esse teve fim. Muito bem organizado. E ele produziu uma obra que eu reputo assim, excelente. Uma compreensão. Pode ter ali os seus erros, ou não ter acerto, ou, né, alguma coisa ali que não se confirme, porque eu acho que não é bem assim, mas ela foi muito importante até para a visão do que está acontecendo agora, né? Nessa guerra que a gente está vendo desenrolar aí no leste europeu, né? Sim. Leste europeu? Não sei lá. Lá na Crimeia.
O senhor também participou de algumas polêmicas. Eu não tenho nada disso. Não. Eu aprendi muito. Não. Cada resposta, assim, azeitada, redondinha, viu, professor? Não, No seu blog, há muitos anos, né? não, mas eu nunca tive... também fui grande polemista, professor. Um que grande isso. defensor da fé, viu? Nada. Eu gosto de ler as polêmicas. Muito bom. Mas enfim, a gente, com Santo Agostinho, é tão elevado, né? É tão elevado que a gente, assim, com Santo Agostinho e com os outros grandes santos, né? Vê, por exemplo, a polêmica de Santo Irineu contra os maniqueus, né? É uma coisa, assim, extraordinária, né? A polêmica é um gênero, né? Todo especial, né? Literário, assim. É uma coisa que nem todo mundo admira, obviamente, né? Porque às vezes descamba para certas baixarias, né? Essas polêmicas mais ao resto do chão, mas é sensacional, né? Por exemplo, as polêmicas de Belloc, por exemplo, com H. G. Wells, né? Ou as polêmicas de Chesterton com seus contemporâneos, né? Por exemplo, o livro Hereges de Chesterton é um livro de polêmica, né? É um livro de polêmica, em que ele textualmente fala que ele vai se insurgir contra os hereges do tempo dele. E ele faz aquela brincadeira, né? Quem são os hereges? Todos aqueles que não concordam comigo. Então ele vai quer dizer, então são uma parte substancial da obra de Chesterton foi polêmica. Polêmica atrás de polêmica. E o Chesterton tinha uma característica muito agostiniana. Ele nunca detratou os seus adversários. Ele sempre os tratou com grande reverência e nenhum dos adversários do Chesterton, mesmo quando atacados de forma assim total e absoluta, nunca tiveram ódio a Chesterton. O que não acontecia com Belloc, porque o Belloc era um polemista muito mais atrevido, né? E direto e desapaixonado, né? O Belloc ele atraiu muito ódio em relação a ele, mas o Belloc também era um grande polemista, né? Da época do final do século, né? 19 e início do século 20. Então, assim, bom, a polêmica está na literatura com grandes obras, né? Eu admiro muito essa. Então, assim, essa parte polemista do Santo Agostinho eu admiro muitíssimo, né? Muitíssimo. Porque é um padre, doutor da igreja, um dos maiores doutores da igreja, né? Enfim. O próprio Santo Tomás de Aquino, né? Ele se envolveu em polêmicas extraordinárias, né? O boi mudo, ele mugiu muito alto nas polêmicas em que ele se envolveu também, né? A parte polêmica da obra de Santo Tomás também é significativa, né? Enfim. Então, mais alguma observação? Então amanhã, se Deus quiser, né, nós começaremos aqui a leitura na página 327, no capítulo 28, chamado Ecumenismo. Tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus.
Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.